Lembranças encobridoras, 1899. O conceito de lembranças encobridoras foi aqui introduzido por Freud pela primeira vez. Sem dúvida, fora trazido à baila por seu exame do caso específico que ocupa a maior parte do artigo. Caso esse a que ele aludiria numa carta a Fliess de 13 de janeiro de 1899. Entretanto, esse tema estava intimamente relacionado com vários outros que já vinham ocupando sua mente por muitos meses, de fato, desde que ele se envolvera em sua autoanálise, no verão de 1897. Problemas referentes ao funcionamento da memória e suas distorções, a importância e razão das fantasias, a amnésia que cobre os nossos primeiros anos de vida e, por trás de tudo isso, a sexualidade infantil. No curso de meu tratamento psicanalítico de casos de histeria, neurose obsessiva, etc., tenho frequentemente lidado com recordações fragmentárias dos primeiros anos da infância que permaneceram na memória dos pacientes. Como mostrarei em outros textos, deve-se atribuir grande importância patogênica às impressões dessa época da vida, mas o tema das lembranças da infância está, de qualquer modo, destinado a ser de interesse psicológico, pois elas não põem em notável relevo uma diferença fundamental entre o funcionamento psíquico das crianças e dos adultos. Ninguém contesta o fato de que as experiências dos primeiros anos de vida da nossa infância deixam traços ineradicáveis nas profundezas da nossa mente. Entretanto, ao procurarmos averiguar em nossa memória quais as impressões que se destinaram a influenciar-nos até o fim da vida, o resultado é, ou absolutamente nada, ou um número relativamente pequeno de recordações isoladas, que são frequentemente de importância duvidosa ou enigmática. É somente a partir do 6º ou 7º ano, em muitos casos só depois dos 10 anos, que a nossa vida pode ser reproduzida na memória como uma cadeia concatenada de eventos. Daí em diante, porém, há também uma relação direta entre a importância psíquica da experiência e sua retenção na memória. O que quer que pareça importante por seus efeitos imediatos ou diretamente subsequentes é recordado. O que quer que seja julgado, não essencial, é esquecido. Quando consigo relembrar um acontecimento por muito tempo após sua ocorrência, encaro o fato de tê-lo retido na memória como uma prova de que ele causou em mim, na época, uma profunda impressão. Surpreendo-me ao esquecer uma coisa importante e talvez me sinta ainda mais surpreso ao recordar alguma coisa aparentemente irrelevante. É apenas em certos estados mentais patológicos que torna a deixar de aplicar a relação mantida, nos adultos normais, entre a importância psíquica de um evento e sua retenção na memória. Por exemplo, o histérico habitualmente mostra uma amnésia em relação a algumas ou todas as experiências que levaram à instalação da sua doença, as quais, por isso mesmo, tornaram-se importantes para ele e que, independentemente disso, podem ter sido importantes por si mesmas. A analogia entre esse tipo de amnésia patológica e a amnésia normal, que afeta nos primeiros anos de vida, parece-me fornecer um valioso indício da íntima ligação que existe entre o conteúdo psíquico das neuroses e nossa vida infantil. Estamos tão acostumados a essa falta de lembrança das impressões infantis que tendemos a desconsiderar o problema subjacente a ela e nos inclinamos a explicá-lo como uma consequência óbvia do caráter rudimentar das atividades mentais das crianças. Na verdade, porém, uma criança normalmente desenvolvida de 3 ou 4 anos já exibe uma ampla margem de funcionamento mental altamente organizado, tanto em suas comparações e inferências quanto na questão de seus sentimentos. E não há nenhuma razão evidente pela qual a amnésia deva incidir sobre esses atos psíquicos que não são menos importantes do que os de idade posterior. Antes de abordarmos problemas psicológicos ligados às mais antigas lembranças da infância, seria essencial, é claro, fazer uma coleta de material enviando circulares a um número bastante grande de adultos e descobrindo que espécie de recordações eles são capazes de fornecer depois desses primeiros anos. Um primeiro passo nessa direção foi dado em 1895 por V e C. Henry, que circularam um formulário de perguntas por eles preparado. Os resultados altamente sugestivos desse questionário, que colheu respostas de 123 pessoas, foram publicados pelos dois autores em 1897. Não tenho intenção de discutir, no momento, o assunto como um todo, e assim me contentarei em enfatizar os poucos pontos que me permitirão introduzir a ideia do que denominei de lembranças encobridoras. A
idade a que o conteúdo dessas primeiras lembranças da infância costuma remontar é o período entre 2 e 4 anos. Esse é o caso de 88 pessoas da série observada pelos Hennes. Há alguns indivíduos, entretanto, cujas lembranças recuam ainda mais, até mesmo ao período antes de completar seu primeiro aniversário. Por outro lado, há aqueles cujas recordações mais antigas remontam apenas aos 6, 7 ou mesmo 8 anos. Não há nada, por hora, que mostre o que mais está relacionado com essas diferenças individuais, mas convém notar, dizem os Hennes, que uma pessoa cuja primeira recordação remonta a uma idade muito tenra, ao primeiro ano de vida talvez, terá também a seu dispor outras lembranças isoladas dos anos seguintes e poderá reproduzir suas experiências como uma cadeia contínua a partir de um ponto recuado no tempo, por exemplo, a partir dos 5 anos, do que é possível para outras pessoas cuja primeira lembrança data de época posterior. Assim, em casos particulares, não apenas a data do aparecimento da primeira recordação, mas também toda a função da memória pode ser avançada ou retardada. Um interesse muito especial prende-se à questão do conteúdo usual dessas primeiras lembranças da infância. A psicologia dos adultos nos levaria necessariamente a esperar que fossem selecionadas como dignas de recordação as experiências que tivessem despertado alguma emoção poderosa ou que, em virtude de suas consequências, tivessem sido reconhecidas como importantes logo após sua ocorrência. E, de fato, algumas das observações coligidas pelos Hennes parecem atender a essa expectativa. Elas relatam que o conteúdo mais frequente das primeiras lembranças da infância constitui-se, de um lado, das situações de medo, vergonha, dor física, etc., e de outro, de acontecimentos importantes como doenças, mortes, incêndios, nascimentos de irmãos e irmãs, etc. Poderíamos, portanto, inclinar-nos a presumir que o princípio que rege a escolha das lembranças é o mesmo, tanto no caso de crianças quanto de adultos. É compreensível, embora esse fato mereça ser explicitamente mencionado, que as lembranças retidas na infância evidenciem necessariamente a diferença entre o que desperta o interesse da criança e do adulto. Isso explica facilmente por que, por exemplo, uma mulher relata lembrar-se de diversos acidentes ocorridos com suas bonecas quando ela contava 2 anos de idade, mas não tem nenhuma recordação dos eventos sérios e trágicos que possa ter observado na mesma época. Agora, entretanto, estamos diante de um fato diametralmente oposto às nossas expectativas e que fatalmente nos assombra. Somos informados de que há algumas pessoas cujas recordações mais remotas da infância relacionam-se com eventos cotidianos e irrelevantes, que não poderiam produzir qualquer efeito emocional, nem mesmo em crianças, mas que são recordados com demasiada nitidez, fica-se inclinado a dizer, em todos os detalhes, enquanto outros acontecimentos, aproximadamente contemporâneos, não foram retidos em sua memória, mesmo que, segundo o testemunho de seus pais, tenham nos comovido intensamente na ocasião. Assim, os Hennes mencionam um professor de filologia, cuja lembrança mais antiga, situada entre os 3 e 4 anos, mostrava-lhe uma mesa posta para uma refeição e, sobre ela, uma bacia com gelo. Na mesma época ocorreu a morte da sua avó, o que, de acordo com seus pais, foi um rude golpe para o garoto. Mas o atual professor de filologia não tem nenhuma recordação dessa perda. Tudo de que se lembra daqueles dias é a bacia de gelo. Outro homem relata que sua lembrança mais antiga é um episódio durante um passeio a pé, no qual ele quebrou um galho de árvore. Ele acredita que ainda é capaz de identificar o local onde isso ocorreu. Havia várias outras pessoas presentes e uma delas o ajudou. Os Hennes descrevem tais casos como sendo raros. Segundo minha experiência, que em sua maior parte é verdade, baseia-se em neuróticos, eles são bastante frequentes. Um dos sujeitos da investigação dos Hennes fez uma tentativa de explicar a ocorrência dessas imagens minêmicas, cuja inocência as torna tão misteriosas, e sua explicação me parece extremamente pertinente. Ele acha que, nesses casos, a cena relevante pode ter sido retida na memória apenas incompletamente, e essa talvez seja a razão de parecer tão pouco esclarecedora. As partes esquecidas continham, provavelmente, tudo o que era digno de nota na experiência. Posso confirmar a veracidade dessa concepção, embora prefira dizer que esses elementos da experiência foram omitidos em vez de esquecidos. Tenho conseguido com frequência, por meio do tratamento psicanalítico, descobrir as partes que faltam numa experiência infantil, provando assim que a impressão da qual não se reteve mais do que um fragmento na memória, uma vez restaurada em sua íntegra, mostra efetivamente confirmar o pressuposto de que as coisas mais importantes é que são recordadas.
Isso, entretanto, não fornece nenhuma explicação para a notável escolha feita pela memória entre os elementos da experiência. Devemos primeiro indagar por que se suprime precisamente o que é importante, retendo-se o relevante. E não encontraremos uma explicação para isso enquanto não tivermos investigado mais a fundo o mecanismo desses processos. Verificaremos então que há duas forças psíquicas envolvidas na promoção desse tipo de lembranças. Uma dessas forças encara a importância da experiência como um motivo para procurar lembrá-la, enquanto a outra, uma resistência, tenta impedir que se manifeste qualquer preferência dessa ordem. Essas duas forças opostas não se anulam mutuamente, nem qualquer delas predomina, com ou sem perda para si própria sobre a outra. Em vez disso, efetua-se uma conciliação, uma analogia aproximada com a resultante de um paralelogramo de forças. E a conciliação é a seguinte: o que é registrado como uma imagem mnêmica não é a experiência relevante em si. Nesse aspecto prevalece a resistência. O que se registra é um outro elemento psíquico intimamente associado ao elemento passível de objeção. E nesse aspecto, o primeiro princípio mostra sua força. O princípio que se esforça por fixar as impressões importantes, estabelecendo imagens mnêmicas reprodutíveis. O resultado do conflito, portanto, é que, em vez da imagem mnêmica que seria justificada pelo evento original, produz-se uma outra que foi até certo ponto associativamente deslocada da primeira. E já que os elementos da experiência que suscitaram a objeção foram precisamente os elementos importantes, a lembrança substituta perde necessariamente esses elementos importantes e, por conseguinte, é muito provável que se nos afigure trivial. Ela nos parece incompreensível porque nos inclinamos a buscar a razão de sua retenção em seu próprio conteúdo, ao passo que essa retenção se deve, de fato, à relação que existe entre o seu conteúdo e um conteúdo diferente que foi suprimido. Há entre nós um dito corrente sobre as falsificações, no sentido de que, em si mesmas, elas não são feitas de ouro, mas estiveram perto de algo realmente feito de ouro. É bem possível aplicar essa mesma comparação a algumas das experiências infantis retidas na memória. Há numerosos tipos possíveis de casos em que um conteúdo psíquico aparece em lugar de outro, e estes se manifestam numa multiplicidade de constelações psicológicas. Um dos casos mais simples é obviamente o que ocorre nas lembranças infantis que nos interessam aqui, isto é, o caso em que os elementos essenciais de uma experiência são representados na memória pelos elementos não essenciais da mesma experiência. Trata-se de um caso de deslocamento para alguma coisa associada por continuidade, ou, examinando-se o processo como um todo, de um caso de recalcamento acompanhado de substituição por algo próximo, seja no espaço ou no tempo. Em outra oportunidade, tive a ocasião de descrever um exemplo muito semelhante de substituição ocorrida na análise de uma paciente que sofria de paranoia. A mulher em questão tinha alucinações com vozes que lhe repetiam longas passagens do romance Die Heiterkeit de Otto Ludwig, mas as passagens escolhidas pelas vozes eram as mais insignificantes e irrelevantes do livro. A análise mostrou, contudo, que havia outras passagens na mesma obra que tinham suscitado na paciente os mais aflitivos pensamentos. O afeto aflitivo motivara a construção de uma defesa contra essas ideias, mas os motivos para levá-las adiante recusaram-se a ser suprimidos. O resultado foi uma conciliação pela qual as passagens inocentes emergiam na memória da paciente com força e nitidez patológicas. O processo que aqui vemos em ação, conflito, recalcamento e substituição envolvendo uma conciliação, retorna em todos os sintomas psiconeuróticos e nos fornece a chave para compreendermos sua formação. Portanto, não deixe de ter importância para que possamos mostrar o mesmo processo em ação na vida mental de indivíduos normais. O fato desse processo influenciar nas pessoas normais precisamente a escolha de suas lembranças infantis parece proporcionar mais um indício das íntimas relações em que vimos insistindo entre a vida mental das crianças e o material psíquico das neuroses. Os processos da defesa normal e patológica e os deslocamentos em que resultam são claramente de grande importância, mas, ao que eu saiba, até hoje os psicólogos não fizeram nenhum estudo sobre eles, e resta ainda definir em que camadas da atividade psíquica e em que
condições eles entram em ação. É bem possível que a razão dessa negligência esteja no fato de que nossa vida mental, na medida em que é objeto de nossa percepção interna consciente, nada nos mostra desses processos, salvo pelos casos que classificamos de raciocínio falho e por algumas operações mentais que visam produzir um efeito cômico. A asserção de que é possível deslocar uma intensidade psíquica de uma representação, que é então abandonada, para outra, que daí por diante desempenha o papel psicológico da primeira, é tão desnorteante para nós que certas características da mitologia grega, por exemplo, quando se diz que os deuses vestem alguém de beleza como se esta fosse um véu, enquanto nós pensamos apenas num rosto transfigurado por uma mudança de expressão. As investigações adicionais dessas lembranças infantis e relevantes ensinaram-me que elas podem também originar-se de outras maneiras e que uma riqueza de significado se oculta por trás de sua aparente inocência. Quanto a esse aspecto, porém, não me contentarei com uma simples asserção, mas fornecerei um relato pormenorizado de um caso particular que me parece o mais ilustrativo dentre um número considerável de casos similares. Seu valor é seguramente aumentado pelo fato de relacionar-se com alguém que de modo algum é neurótico, o que só o é muito levemente. O sujeito dessa observação é um homem de instrução universitária com 38 anos de idade. Embora sua profissão se situe em campo muito diferente, ele passou a se interessar por questões psicológicas desde a ocasião em que consegui livrá-lo de uma leve fobia por meio da psicanálise. No ano passado, ele me chamou a atenção para suas lembranças infantis que já tinham desempenhado certo papel em sua análise. Após estudar a pesquisa efetuada por V e C. Henry, ele me forneceu o seguinte relato sumarizado de sua própria experiência. Disponho de um bom número de antigas lembranças da infância, que posso datar com grande certeza, pois por volta dos 3 anos de idade, deixei o lugarejo onde nascer e me mudei para uma grande cidade. E todas essas minhas lembranças relacionam-se com meu lugar de nascimento e correspondem, portanto, ao segundo e terceiro anos de minha vida. Em sua maioria, são cenas curtas, nas mais muito bem conservadas e providas de todos os detalhes da percepção sensorial, em completo contraste com minhas lembranças dos anos adultos, às quais falta inteiramente o elemento visual. Dos 3 anos em diante, minhas recordações tornaram-se mais escassas e menos claras. Há lacunas nelas que devem cobrir mais de um ano e creio que é só depois dos 6 ou 7 anos que o fluxo de minhas lembranças torna-se contínuo. As lembranças anteriores à época em que deixei minha primeira residência dividem-se em 3 grupos. O primeiro grupo consiste em cenas que meus pais me descreveram repetidamente desde então. Quanto a estas, não sei ao certo se já tinham sua imagem mnêmica desde o início, ou se só a reconstruí depois de ouvir uma dessas descrições. Posso assinalar, entretanto, que há também acontecimentos dos quais não tenho nenhuma imagem mnêmica, apesar de terem sido frequentemente relatados com minúcias por meus pais. Atribuo mais importância ao segundo grupo. Este compreende cenas em que não me foram descritas, pelo menos ao que eu saiba, algumas das quais, na verdade, não poderiam ter me sido descritas, já que não voltei a encontrar os outros participantes delas, minha babá e meus companheiros de brincadeiras, desde a ocorrência. Logo, chegarei ao terceiro grupo. No que se refere ao conteúdo dessas cenas e à consequente razão de serem lembradas, gostaria de dizer que eu não estou inteiramente perdido. A rigor, não posso sustentar que as lembranças que retive sejam lembranças dos acontecimentos mais importantes desse período ou dos que eu hoje reputaria como os mais importantes. Não tomei conhecimento do nascimento de uma irmã, 2 anos e meio mais nova que eu, e minha partida, minha primeira visão da estrada de ferro e a longa viagem de charrete até ela, nada disso deixou qualquer traço em minha memória. Por outro lado, consigo lembrar-me de 2 pequenas ocorrências durante a viagem de trem. Estas, como o senhor se lembrará, emergiram na análise de minha fobia, mas o que mais deveria ter me impressionado foi um ferimento em meu rosto, que causou considerável perda de sangue e devido ao qual um cirurgião teve que me dar alguns pontos. Ainda posso sentir a cicatriz resultante desse acidente, mas não sei de nenhuma lembrança que o aponte, nem direta nem indiretamente. É verdade que eu talvez tivesse menos de 2 anos nessa época. Decorre daí que não sinto nenhuma surpresa diante dos quadros e cenas desses 2 primeiros grupos. Sem dúvida, são lembranças deslocadas, cujo elemento essencial, na maioria dos casos, foi omitido. Mas em alguns, ele é ao menos sugerido, e em outros, é-me fácil completá-lo seguindo certos indícios.
Ao fazê-lo, consigo estabelecer uma sólida conexão entre os fragmentos separados das lembranças e chegar a uma compreensão clara de qual foi o interesse infantil que recomendou essas ocorrências específicas à minha memória. Isso não se aplica, entretanto, ao conteúdo do terceiro grupo, que não discuti até aqui. Vejo-me aí defrontado por um material, uma cena bastante longa e vários quadros menores, com o qual não consigo fazer nenhum progresso. A cena me parece bem irrelevante e não posso compreender por que se fixou em minha memória. Deixe-me descrevê-la para o senhor. Vejo uma padaria retangular com um declive bastante acentuado, verde e densamente plantada. No relvado há um grande número de flores amarelas, evidentemente dentes de leão comuns. No topo da campina há uma casa de campo e, frente à sua porta, duas mulheres conversam animadamente. Uma camponesa com um lenço na cabeça e uma babá. 3 crianças brincam na grama. Uma delas sou eu mesmo, na idade de 2 ou 3 anos, e as duas outras são meu primo, 1 ano mais velho que eu, e sua irmã, que tem quase exatamente a minha idade. Estamos colhendo as flores amarelas e cada um de nós segura um ramo de flores já colhidas. A garotinha tem o ramo mais bonito e, como que por um acordo mútuo, nós, os 2 meninos, caímos sobre ela e arrebatamos suas flores. Ela sobe correndo a colina em lágrimas e, a título de consolo, a camponesa lhe dá um grande pedaço de pão preto. Mal vemos isso, jogamos fora as flores, corremos até a casa e pedimos pão também. E de fato o recebemos. A camponesa corta as fatias com uma longa faca e, em minha lembrança, o pão tem um sabor delicioso, e nesse ponto a cena se interrompe. Ora, o que há nessa ocorrência para justificar o dispêndio de memória que ela me acarretou? Em vão quebrei a cabeça para descobrir. Será que a ênfase está em nosso comportamento desagradável para com a garotinha? Será que a cor amarela dos dentes de leão, uma flor que hoje, é claro, estou longe de admirar, me agradou tanto assim? Ou será que, em consequência de minha corrida pela grama, o pão me pareceu tão mais saboroso do que o hábito, a ponto de me deixar uma impressão inesquecível? Também não consigo descobrir nenhuma ligação entre essa cena e o interesse que, como pude descobrir sem qualquer dificuldade, mantinha unidas as outras cenas de minha infância. Grosso modo, parece-me que alguma coisa não está muito certa nessa cena. O amarelo das flores é um elemento desproporcionalmente destacado na situação como um todo, e o gosto saboroso do pão me parece exagerado de maneira quase alucinatória. Não consigo deixar de me lembrar de uns quadros que vi certa vez numa exposição de um teatro de variedades. Certas partes desses quadros, e naturalmente as menos apropriadas, em vez de serem pintadas, destacavam-se em 3 dimensões, por exemplo, as anquinhas das damas. Bem, o senhor saberia indicar algum meio de encontrar uma explicação ou interpretação para essa lembrança redundante de minha infância? Achei recomendável perguntar desde quando se ocupava com essa recordação. Se achava que ela vinha retornado periodicamente à sua lembrança desde a infância, ou se ela teria emergido em alguma ocasião posterior que pudesse ser recordada. Essa pergunta foi tudo o que se fez necessário para que eu contribuísse para a solução do problema. O resto foi descoberto por meu próprio colaborador, que não era neófito em tarefas desse tipo. Eu ainda não havia pensado nisso, respondeu ele. Agora que o senhor levantou a questão, parece-me quase com certeza que essa lembrança infantil nunca me ocorreu em meus primeiros anos. Mas lembro-me também da ocasião que levou à recuperação dessa e de muitas outras recordações de minha tenra infância. Quando tinha 17 anos e estava na escola secundária, voltei pela primeira vez à minha terra natal para passar as férias com uma família que fora nossa amiga desde aquela época remota. Sei muito bem da abundância de impressões que se apossou de mim nessa ocasião, mas vejo agora que terei de contar-lhes um longo trecho de minha história. Ele é pertinente a isso e o senhor mesmo suscitou com sua pergunta. Portanto, escute. Meus pais eram originalmente pessoas abastadas e que, imagino, viviam com bastante conforto naquele cantinho da província. Quando eu tinha cerca de 3 anos, o ramo industrial em que meu pai trabalhou sofreu uma catástrofe. Ele perdeu todos os seus bens e fomos forçados a deixar a localidade, mudando-nos por uma cidade grande. Seguiram-se alguns anos longos e difíceis, dos quais parece-me nada é digno de ser lembrado. Nunca me senti realmente à vontade na cidade. Acredito agora que nunca me livrei da saudade dos lindos bosques próximos à nossa casa, onde, como me diz uma das minhas recordações daqueles dias, eu costumava fugir de meu pai quase antes mesmo de aprender a nadar. Aquelas férias aos 17 anos foram minhas primeiras férias no campo e, como já disse, hospedei-me com uma família da qual éramos amigos e que tinha conseguido uma grande ascensão social desde a nossa mudança. Pude comparar o conforto reinante
por lá como nosso próprio estilo de vida em casa, na cidade. Mas não adianta continuar a fugir do assunto. Devo admitir que houve outra coisa que me excitou poderosamente. Eu estava com 17 anos e na família com que me hospedei havia uma filha de 15 anos por quem me apaixonei imediatamente. Este foi meu primeiro amor e foi bastante intenso, mas eu o mantive em completo segredo. Passados alguns dias, a menina voltou à sua escola, de onde também viera passar férias em casa, e foi essa separação, depois de um contato tão breve que realmente levou minha saudade ao auge. Passei por muitas horas em caminhadas solitárias, em bosques adoráveis que havia redescoberto, e passava o tempo construindo castelos no ar. Curiosamente, eles não se relacionavam com o futuro, mas procuravam melhorar o passado. Que bom se a bancarrota não tivesse ocorrido. Ah, se eu tivesse ficado e crescido no campo e me tornado forte como os rapazes da casa, os irmãos de minha amada. E se tivesse seguido a profissão de meu pai e finalmente casado com ela, pois a teria conhecido intimamente por todos aqueles anos. É claro que eu não tinha a menor dúvida de que, nas circunstâncias criadas por minha imaginação, eu a teria amado tão apaixonadamente quanto de fato me parecia amá-la nessa época. É estranho porque agora, quando a vejo vez por outra, ela se casou com uma pessoa daqui. Ela me é extraordinariamente indiferente. No entanto, lembro-me muito bem que durante um bom tempo depois disso, eu era afetado pela cor amarela do vestido que ela estava usando quando nos encontramos pela primeira vez, em toda a parte onde visse a mesma cor. Isso soa parecido com o seu comentário entre parênteses de que você não gosta mais do dente de leão comum. Não acha que pode haver uma ligação entre o amarelo do vestido da menina e o amarelo ultra nítido das flores em sua cena infantil? É possível, mas não era o mesmo amarelo. O vestido era mais de um marrom amarelado, mais parecido com a cor do goivo. Mas posso dar-lhe pelo menos uma ideia intermediária de que talvez lhe seja útil. Numa ocasião posterior, quando estava nos Alpes, vi como certas flores que têm uma coloração clara nas planícies adquirem tons mais escuros em grandes altitudes. Se não estou muito equivocado, encontra-se frequentemente nas regiões montanhosas uma flor muito semelhante ao dente de leão, mas que é amarela escura, o que coincidiria exatamente com a cor do vestido da jovem de quem eu tanto gostava. Mas ainda não terminei. Vou lhe falar agora de uma segunda ocasião que avivou em mim certas impressões da infância e que data de época não muito distante da primeira. Eu tinha 17 anos quando revi minha cidade natal. 3 anos depois, durante as férias, fui visitar meu tio e reencontrei seus filhos, que tinham sido meus primeiros parceiros de brincadeiras. Os mesmos 2 primos, o menino um ano mais velho que eu e a menina da minha idade, que aparece na cena infantil com os dentes de leão. Essa família deixara minha cidade natal na mesma época que nós e prosperaram numa cidade muito distante. E você voltou a se apaixonar dessa vez por sua prima e se entregou a um novo grupo de fantasias? Não, dessa vez as coisas foram diferentes. Nessa época eu estava na universidade e era escravo de meus livros. Não me sobrava nada para minha prima. Tanto quanto posso perceber, não tive nenhuma fantasia semelhante nessa ocasião. Mas creio que meu pai e meu tio haviam arquitetado um plano pelo qual eu deveria trocar o tema obscuro de meus estudos por alguma coisa de maior valor prático, estabelecer-me, depois de concluir meus estudos, no lugar onde meu tio morava e desposar minha prima. Sem dúvida, quando perceberam o quanto eu estava absorto em minhas próprias intenções, o plano foi abandonado, mas imagino que eu certamente me dera conta de sua existência. Só mais tarde, quando já era um cientista inexperiente, duramente pressionado pelas exigências da vida, e quando tive que aguardar muito tempo até conseguir uma colocação aqui, é que devo ter pensado algumas vezes que meu pai tivera boas intenções ao planejar aquele casamento, para compensar a perda em que a catástrofe inicial tinha envolvido toda a minha existência. Nesse caso, tendo a acreditar que a cena infantil que estamos examinando tenha emergido nessa época, quando você estava lutando pelo pão de cada dia, desde, naturalmente, que você possa confirmar minha ideia de que foi durante esse mesmo período que teve seu primeiro contato com os Alpes. Sim, é isso mesmo. O montanhismo era o único divertimento que eu me permitia nessa época, mas ainda não consigo acompanhar seu raciocínio. Já chego lá. O elemento que você mais enfatizou em sua cena infantil foi o fato de o pão feito no interior ter um sabor tão delicioso. Parece claro que essa representação, que equivalia quase a uma alucinação, correspondia à sua fantasia da vida confortável que teria levado se tivesse ficado no campo e casado com aquela moça de vestido amarelo, ou, em linguagem simbólica, de como seria doce o sabor do pão pelo qual você vinha tendo de lutar tão arduamente nos últimos
últimos anos. Também o amarelo das flores aponta para essa mesma moça, mas há ainda alguns elementos da cena infantil que só podem estar relacionados com a segunda fantasia, a de desposar sua prima. Jogar fora as flores em troca do pão não me parece ser um mau disfarce para o esquema que seu pai lhe tinha preparado. Você deveria desistir de suas ideias impraticáveis e dedicar-se a uma ocupação, pão com manteiga, não é mesmo? Então, parece que combinei os dois conjuntos de fantasias sobre como minha vida poderia ter sido mais fácil. De um lado o amarelo e o pão feito no campo, e de outro as flores jogadas fora e as pessoas reais envolvidas. Sim, você projetou as duas fantasias uma na outra e fez delas uma lembrança infantil. O elemento das flores alpinas constitui, por assim dizer, um selo indicando a data da fabricação. Posso garantir-lhe que as pessoas muitas vezes constroem essas coisas inconscientemente, quase como obras de ficção. Mas se é assim, não houve nenhuma lembrança infantil, apenas uma fantasia recolocada na infância. No entanto, sinto que a cena é autêntica. Como se explica isso? Em geral, não há nenhuma garantia quanto aos dados produzidos por nossa memória, mas estou pronto a concordar com você em que a cena é autêntica. Neste caso, você a selecionou dentre inúmeras outras da mesma espécie ou não, porque graças ao seu conteúdo, em si mesmo irrelevante, ela se prestava bem para representar as duas fantasias, tão importantes para você. Uma recordação como essa, cujo valor reside no fato de representar na memória impressões e pensamentos de uma data posterior, cujo conteúdo está ligado a ela por elos simbólicos ou semelhantes, pode perfeitamente ser chamada de lembrança encobridora. De qualquer modo, você deixará de se sentir surpreso pela frequente repetição dessa cena em sua mente. Ela não pode mais ser considerada inocente, já que, como descobrimos, é a conta certa para ilustrar os mais importantes pontos críticos de sua vida, a influência das duas mais poderosas forças motivacionais, a fome e o amor. Ela representou bem a fome, mas e o amor? No amarelo das flores, ao meu ver. Mas não posso negar que, nessa sua cena infantil, o amor é representado com muito menos destaque do que eu poderia esperar com base em minha experiência prévia. Não, o senhor está enganado. A essência dela é a representação do amor. Agora estou entendendo pela primeira vez. Pense um instante. Tirar as flores de uma menina significa deflorá-la. Que contraste entre o despudor dessa fantasia e minha timidez na primeira ocasião e minha indiferença na segunda. Posso assegurar-lhe que a timidez juvenil costuma ter como complemento esse tipo de fantasias despudoradas. Mas, nesse caso, a fantasia que se transformou nessas lembranças infantis não seria uma fantasia consciente de que eu pudesse lembrar-me, sim uma fantasia inconsciente, não é? Pensamentos inconscientes que são um prolongamento dos pensamentos conscientes. Você pensa consigo mesmo, se eu tivesse casado com fulano, e por trás desse pensamento há um impulso a formar um quadro daquilo em que realmente consiste esse estar casado. Agora posso prosseguir sozinho. A parte mais sedutora de todo esse assunto para um molecote é o quadro da noite de núpcias. Que lhe importa o que vem depois? Mas esse quadro não pode arriscar-se à luz do dia. A atitude predominante de acanchamento e respeito perante a mocinha o mantém suprimido. Assim, ele permanece inconsciente. E resvala para uma lembrança infantil. Você tem toda a razão. É precisamente o elemento grosseiramente sensual da fantasia que explica por que ela não evolui para uma fantasia consciente, devendo antes contentar-se em se transformar alusivamente sobre um disfarce floreado numa cena infantil. Mas o que eu gostaria de saber é porque justamente numa cena infantil, por sua inocência talvez, você seria capaz de imaginar um contraste maior com essas intenções de agressão sexual grosseira do que uma brincadeira infantil? Entretanto, há fundamentos mais gerais que têm uma influência decisiva na promoção do deslizamento dos pensamentos e desejos recalcados para lembranças infantis, pois você constatará que a mesma coisa acontece invariavelmente nos pacientes histéricos. Em vez disso, é como se a própria recordação do passado remoto fosse facilitada por algum motivo prazeroso. Sendo assim, perdi toda a confiança na autenticidade da cena dos dentes de leão. Eis como vejo tudo isso. Nas duas ocasiões em questão, e com o apoio de motivos realistas, muito compreensíveis, ocorreu-me o seguinte pensamento: se eu tivesse desposado essa ou aquela moça, minha vida teria sido tornado muito mais agradável. A corrente sensual de minha mente se apossou do pensamento contido na prótese e a repetiu em imagens de um tipo capaz de proporcionar a mesma satisfação sensual atual. Essa
segunda versão do pensamento permaneceu inconsciente, graças à sua incompatibilidade com a predisposição sexual dominante. Mas o próprio fato de permanecer inconsciente permitiu-lhe persistir em minha mente muito depois de as mudanças na situação real se terem desfeito por completo da versão consciente. Segundo uma lei geral, como diz o senhor, a oração que permanecera inconsciente procurou transformar-se numa cena infantil que, por sua inocência, poderia tornar-se consciente. Para isso, ela teve que sofrer uma nova transformação, ou melhor, duas novas transformações. Uma dessas eliminou o elemento passivo de objeção na prótese, expressando figurativamente. A segunda impôs à apódose uma forma passível de representação visual, usando para esse fim as representações intermediárias de pão e de ocupações pão com manteiga, prosaicas. Vejo que, ao produzir uma fantasia como essa, eu estava promovendo, por assim dizer, a realização de dois desejos recalcados, de defloramento e de conforto material. Mas agora que dei uma explicação tão completa dos motivos que me levaram à produção da fantasia dos dentes de leão, não posso deixar de concluir que estou lidando com uma coisa que nunca aconteceu, mas foi injustificada e subrepticialmente introduzida em minhas lembranças infantis. Vejo que preciso tomar a defesa da autenticidade dela. Você está indo longe demais. Aceitou minha afirmação de que toda fantasia suprimida dessa espécie tende a deslizar para uma cena infantil, mas supõe agora que isso não possa ocorrer, a menos que haja um traço minêmico cujo conteúdo ofereça à fantasia um ponto de contato, como se andasse meio caminho até ela. Uma vez encontrado um ponto de contato desse tipo, no presente caso foi o defloramento, o retirar as flores, o conteúdo remanescente da fantasia é remodelado com a ajuda de todos os pensamentos intermediários legítimos, tome o pão como um exemplo, até que possa encontrar outros pontos de contato com o conteúdo da cena infantil. É muito possível que, no decorrer desse processo, a própria cena infantil também sofra mudanças. Considero certo que também é possível promover falsificações da memória dessa maneira. No seu caso, a cena infantil parece apenas ter tido algumas de suas linhas gravadas mais profundamente. Pense na ênfase exagerada no amarelo e na qualidade excessivamente saborosa do pão, mas a matéria-prima era utilizável. Não fosse por isso, não teria sido possível que essa lembrança particular, em vez de quaisquer outras, ganhasse acesso à consciência. Nenhuma cena desse tipo lhe teria ocorrido como uma lembrança infantil, ou talvez lhe ocorresse alguma outra, pois você sabe como é fácil para nossa engenhosidade construir pontos de ligação entre dois pontos quaisquer. E afora seu sentimento subjetivo, que não estou inclinado a subestimar, há mais uma coisa que depõe a favor da autenticidade de sua lembrança dos dentes de leão. Ela contém elementos que não foram solucionados pelo que você me disse e que, a rigor, não se coadunam com o sentido requerido pela fantasia. Por exemplo, o seu primo ajudando-o a roubar as flores da garotinha. Faz algum sentido para você o pensamento de ser ajudado num defloramento? Ou da camponesa e da babá de frente à casa? Não que eu possa perceber. Logo, a fantasia não coincide completamente com a cena infantil, baseia-se nela apenas em certos pontos e isso depõe a favor da autenticidade da lembrança infantil. O senhor acha que uma interpretação como essa de uma lembrança infantil aparentemente inocente é aplicável com frequência? Muito frequentemente, em minha experiência. Que tal nos divertirmos verificando se os dois exemplos dados pelos Renz podem ser interpretados como lembranças encobridoras, ocultando experiências e desejos subsequentes? Refiro-me à lembrança da mesa posta para uma refeição, com uma bacia de gelo sobre ela, que supôs ter alguma ligação com a morte da avó do sujeito, e a outra lembrança de uma criança quebrando um galho de árvore durante um passeio e sendo ajudada por alguém. Ele refletiu um pouco e respondeu: "Não consigo deduzir coisa alguma da primeira. É muito provável que se trate de um caso de deslocamento em ação, mas é impossível adivinhar os passos intermediários. Quanto ao segundo caso, eu teria condições de fazer uma interpretação se a pessoa envolvida não fosse um francês. Não estou acompanhando seu raciocínio. Que diferença isso faz?"
Muita diferença, já que o passo intermediário entre uma lembrança encobridora e aquilo que ela esconde tende a ser fornecido por uma expressão verbal. Em alemão, quebrar um galho é uma expressão vulgar e muito comum para designar a masturbação. A cena equivaleria, portanto, a recolocar na primeira infância uma tentação a se masturbar, com a ajuda de alguém, efetivamente ocorrida num período posterior. Mesmo assim, isso não se ajusta, pois na cena infantil havia diversas outras pessoas presentes. Ao passo que a tentação dele a se masturbar deve ter ocorrido na solidão e em segredo. É justamente esse contraste que me inclina a aceitar sua visão. Mais uma vez, ele serve para tornar a cena inocente. Você sabe o que significa vermos num sonho uma porção de estranhos, como acontece tão frequentemente nos sonhos de nudez, em que nos sentimos tão terrivelmente embaraçados? Nada mais, nada menos do que o sigilo, que ali se expressa novamente por seu oposto. Entretanto, nossa interpretação permanece como uma brincadeira, já que não sabemos se um francês reconheceria uma alusão à masturbação nas palavras que si une branche d'un arbre ou em alguma expressão apropriadamente retificada. Essa análise, que reproduzi tão acuradamente quanto possível, terá, espero, esclarecido até certo ponto o conceito de lembrança encobridora como aquela que deve seu valor enquanto lembrança, não a seu próprio conteúdo, mas às relações existentes entre esse conteúdo e algum outro que tenha sido suprimido. É possível distinguir diferentes classes de lembranças encobridoras conforme a natureza dessa relação. Encontramos exemplos de duas dessas classes entre o que se descreve como as primeiras lembranças da infância, isto é, se incluirmos na categoria de lembranças encobridoras as cenas infantis incompletas, que são inocentes justamente por sua incompletude. Pode-se prever que as lembranças encobridoras também hão de ser formadas por resíduos de lembranças relativas a etapas posteriores da vida. Quem quer que tenha em mente seu traço característico, a saber que elas são extremamente bem lembradas, mas seu conteúdo é completamente irrelevante, evocará facilmente vários exemplos dessa espécie de sua própria memória. Algumas dessas lembranças encobridoras, versando sobre eventos posteriores da vida, devem sua importância a uma ligação com experiências da juventude que permaneceram suprimidas. Tal ligação é o reverso da existente no caso em que analisei, onde uma lembrança infantil foi explicada por experiências posteriores. A lembrança encobridora pode ser descrita como regressiva ou progressiva, conforme exista uma ou outra relação cronológica entre o encobrimento e a coisa encoberta. De outro ponto de vista, podemos distinguir as lembranças encobridoras positivas das negativas, ou lembranças refratárias, cujo conteúdo estabelece uma relação antitética com o material suprimido. Todo esse assunto merece um exame mais completo, porém devo contentar-me em assinalar que há processos complicados, processos que, aliás, são inteiramente análogos à formação dos sintomas histéricos, envolvidos na construção de nosso estoque de lembranças. Nossas primeiras lembranças infantis serão sempre um tema de especial interesse, porque o problema mencionado no início desse artigo, o fato de as impressões de maior importância para todo o nosso futuro geralmente não deixarem quaisquer imagens minímicas atrás de si, leva-nos a refletir sobre a origem das lembranças conscientes em geral. A princípio, sem dúvida, tendemos a isolar as lembranças encobridoras, que são objeto deste estudo, como elementos heterogêneos entre os resíduos das recordações infantis. No que concerne às imagens remanescentes, é provável que adotemos o ponto de vista simplista de que elas emergem simultaneamente a uma experiência, como consequência imediata da impressão por ela causada e que, daí por diante, retornam de tempos em tempos de acordo com as leis de reprodução conhecidas. Uma observação mais minuciosa, entretanto, revela certos traços que não combinam com essa concepção. Há, sobretudo, o seguinte aspecto. Na maioria das cenas infantis importantes e, em outros aspectos incontestáveis, o sujeito se vê na recordação como criança, sabedor de que essa criança é ele mesmo. No entanto, vê essa criança tal como haveria um observador externo à cena. Os Zens chamam devidamente a atenção para o fato de que muitos dos que participam de sua pesquisa enfatizaram expressamente essa peculiaridade das cenas infantis. Ora,
é evidente que tal quadro não pode ser uma repetição exata da impressão originalmente recebida, pois na época o sujeito estava em meio à situação e não prestava atenção em si mesmo, mas sim ao mundo externo. Sempre que numa lembrança o próprio sujeito assim aparecer como um objeto entre outros objetos, esse contraste entre o ego que age e o ego que recorda pode ser tomado como uma prova de que a impressão original foi elaborada. É como se um traço minêmico da infância se retraduzisse numa forma plástica e visual em época posterior, na época do despertar da lembrança. Mas nenhuma reprodução da impressão original jamais penetrou na consciência do sujeito. Há um outro fato que proporciona uma prova ainda mais convincente em favor dessa segunda visão. Dentre as várias lembranças infantis de experiências importantes, todas com nitidez e clareza similares, há algumas cenas que, quando verificadas, por exemplo, pelas recordações dos adultos, revelam ter sido falsificadas. Não que sejam completas invenções, são falsas no sentido de terem transposto um acontecimento para um lugar onde ele não ocorreu. É o caso de um dos exemplos citados pelos Henrys. Ou de terem fundido duas pessoas numa só, ou substituído uma pela outra, ou então as cenas como um todo dão sinal de serem combinações de duas experiências separadas. A simples imprecisão da recordação não desempenha aqui um papel considerável em vista do alto grau de intensidade sensorial de que as imagens são dotadas e da eficiência da função da memória nos jovens. A investigação detalhada mostra, antes, que esses falseamentos das lembranças são tendenciosos, isto é, que servem aos objetivos de recalque e deslocamento de impressões abjetáveis ou desagradáveis. Segue-se, portanto, que essas lembranças falsificadas também devem ter se originado num período da vida em que se tornou possível conferir um lugar na vida mental a esse tipo de conflitos e aos impulsos ao recalcamento, muito posterior, portanto, ao período a que pertence seu conteúdo. Mas também, nesses casos, a lembrança falsificada é a primeira de que tomamos conhecimento. A matéria-prima dos traços minêmicos de que a lembrança foi forjada permanece desconhecida para nós em sua forma original. O reconhecimento desse fato deve reduzir a distinção que traçamos entre as lembranças encobridoras e outras lembranças derivadas de nossa infância. Com efeito, pode-se questionar se temos mesmo alguma lembrança proveniente de nossa infância. As lembranças relativas à infância talvez sejam tudo o que possuímos. Nossas lembranças infantis nos mostram nossos primeiros anos não como eles foram, mas tal como apareceram nos períodos posteriores em que as lembranças foram despertadas. Nesses períodos de despertar, as lembranças infantis não emergiram, como as pessoas costumam dizer. Elas foram formadas nessa época. E inúmeros motivos, sem qualquer preocupação com a precisão histórica, participaram de sua formação, assim como da seleção das próprias lembranças.